Para fixar, pessoal, quando nós... Boa tarde. Hoje nós estamos na aula 3 para o anual. Para fixar bem, quando nós temos uma característica e ela é dominante, então é uma característica que tem dominância, a gente chama mônade de dominância. A proporção esperada é 3 para 1. Quando é uma característica, mas não há dominância, a proporção passa a ser 1 para 2 para 1. Aí na sequência nós estudamos a dihibritismo com dominância. Ervilha amarela lisa, cruzada com verde rugosa, né? F1 deu amarela lisa, só amarela lisa. Aí autopolinizando a amarela lisa, a gente chegou a 9 amarela lisa, 3 amarela rugosa, 3 verdes lisas, 3 verdes rugosas. Na sequência nós estudamos o backcross, que deu 1 para 1. Depois gêmeos letais, que deu 2 para 1. Aí a coisa começou a ficar um pouquinho mais aprofundada, mas um pouquinho só. E a gente começou a trabalhar com a interação gênica. A primeira coisa que a gente estudou foram os genes complementares, a crista das galinhas, que ela poderia ser noz, rosa, ervilha e simples. E aí deu 9, 3, 3, 1. A mesma proporção do dihibridismo, só que ali, nos genes complementares, são 2 pares de genes atuando num só caráter. Depois nós vimos a polimeria quantitativos, poligenes, cor da pele, cor dos olhos, cor do cabelo, altura. Depois nós vimos a epistasia dominante recessiva. E depois nós vimos o fenômeno contrário à interação gênica, que também é relativamente frequente em vestibulares, que é a pleiotropia. É tudo o contrário de interação gênica. Então, interação gênica, 2 ou mais pares de genes, um caráter. Pleiotropia, 1 par de genes, mais de um caráter, ou vários caracteres. Aí vem a matéria seguinte, que é polialelia ou alelos múltiplos. Quando tu pega essa palavra, polialelos, poligenes, etimologicamente quer dizer a mesma coisa, só que são 2 fenômenos completamente diferentes. Poligenes, 2 ou mais pares de genes atuando num só caráter. Polialelos, 2 ou mais genes atuando num só caráter. Aí vem a palavra-chave. Nos poligenes, os vários genes atuam simultaneamente. Nos polialelos, os genes alternam-se. Então, muitas vezes já apareceu essa questão. Imagine uma série de 4 polialelos, de 5 polialelos, de 8 polialelos. Qual é o número máximo de genes que o indivíduo pode ter? 2. Sempre a resposta é 2. Não entendi bem. Então vem comigo aqui. Eu estou observando aqui coelhos e eu tenho 4 variedades de coelhos. Esse coelho, eu vou mostrando para vocês aqui para a gente ir fixando bem. Ó. Esse coelhinho que vocês estão vendo aqui, esse aqui, ó. Ele é chamado de selvagem. Ele é um marronzinho, tá? Aí eu teria mais um coelhinho, esse que está aqui, ó, que é bem cinza. A gente chama esse coelho de chinchila. Notem que tem um animal chamado chinchila. Aqui não, aqui é uma pelagem de coelho. Então tem o selvagem, o marronzinho, tem o chinchila que é cinza, e aí tem aquele ali, ó. Esse com a orelhinha preta. Esse preto poderia estar no peitinho do coelhinho, poderia estar na patinha. Então, aquele ali é o Himalaia. E esse aqui, pessoal, notem, ele é completamente branco, tem até meio rosada ali a orelhinha dele, e os olhinhos vermelhos. Então, esse aqui é o albino. Então, são 4 variedades fenotípicas. Aí, quando a gente começa a analisar, é assim, ó. O selvagem, ele domina o chinchila, o Himalaia e o albino. Então, esses 3 são recessivos em relação ao selvagem. O chinchila, ele é recessivo em relação ao selvagem, mas ele domina Himalaia e albino. Já o Himalaia, ele é dominado pelo chinchila e pelo selvagem, e ele domina o albino. O albino, por sua vez, ele é dominado por todos. Bah, aí tá meio confuso, Paulo. Não. Parece confuso, mas agora a gente vai botar letras. Eu vou botar assim, ó. O selvagem domina o chinchila. O critério que o cara usou na época era usar a letra do recessivo.
E ele está só analisando duas pelagens. Então ele colocou assim, ó, C grande é selvagem, C pequeno é chinchila. Só que à medida que eles foram descobrindo que Himalaia também era recessivo em relação ao selvagem e que albino também era recessivo, eles não podiam deixar chinchila e Himalaia e albino igual. Aí eles deixaram o C pequeno e botaram expoentes. Então olha aqui, ó, para chinchila ficou CCH, CCH. Isso aqui é o puro, tá? Ele é recessivo em relação ao selvagem. O Himalaia, eles optaram por botar o expoente H, então ficou CH. E aí o albino poderia ficar só C pequeno, ou poderia ficar CA pequeno e C pequeno. Não muda nada, tá? Aqui tu pode tirar esse A ou pode manter. Veja aqui no quadro, pessoal, eu tenho os 4 fenótipos considerando genótipos puros. Então esse selvagem aqui é puro, C grande, esse chinchila é puro, esse Himalaia é puro e esse albino é puro. Agora, se eu quisesse saber, o selvagem pode ser híbrido? Claro que ele pode. Ele pode ser híbrido para chinchila, ele pode ser híbrido para Himalaia, ele pode ser híbrido para albino. Então já tinha o genótipo, eu tenho mais 3 agora. Então o selvagem tem uma possibilidade de 4 genótipos. Esse daqui, ó. Agora eu teria C grande CCH, que é o selvagem híbrido para chinchila. Eu teria mais um, ó, selvagem híbrido para Himalaia. 3 genótipos. E o último, selvagem híbrido para albino. Então, o selvagem tem 4 genótipos. O chinchila, ele não pode ter o C grande, porque ele é recessivo em relação ao C grande, em relação ao selvagem. Então, ele pode ser puro e ele pode ser híbrido para Himalaia e híbrido para albino. Híbrido para Himalaia, CCH, CH. Acabou os genótipos híbridos para chinchila em relação ao Himalaia. Mas tem mais um genótipo. Quando o chinchila for híbrido para albino, então ele vai ser CHCA. Muito rápido? Bom, então, antes de eu botar as respostas no quadro, eu vou fazer a pergunta. E o Himalaia? Aqui eu tenho o genótipo puro. Ele tem algum híbrido? Claro, porque ele domina o albino. Então, o segundo genótipo de Himalaia seria CH e CA. Tá, mas e o albino? Tem algum outro genótipo? Não, pessoal, porque o albino era acessível em relação ao Himalaia, ao chinchila e ao selvagem. Então, todo albino terá que ser puro. Como é que eles poderiam perguntar isso aí, Flávio? Poderiam perguntar, como eu perguntei aqui, ó, pessoal. Dá uma olhadinha nesse... É um probleminha que eu dei para vocês verem como é bem facilzinho, ó. Um coelho selvagem. Selvagem é ser grande. Traço. Ele tem pai albino. Então, o pai desse coelhinho é CACA. Logo, ele é C grande CA, porque ele obrigatoriamente receberá o gene do pai. Aí ele é cruzado com a coelha chinchila. Ela não tem o gene para selvagem, porque selvagem domina a chinchila. Então eu já botaria aqui, ó, essa coelha é CCH. Aí essa coelha, ela tem uma mãe Himalaia. Himalaia tem 2 genótipos aqui, ó. Só que diz que ela é homozigótica. Então Himalaia homozigótica terá que ser CHCH. Então essa chinchila aqui é híbrida. Ela é chinchila híbrida para Himalaia. O marido dela, esse coelho aqui, ele é selvagem híbrido para albino. Aí quando eu fizer esse cruzamento, vou fazer aqui, ó, a C grande, CA. São os 2 gametas do macho. Gametas da fêmea, CCH e CH. Então aqui eu vou ter um selvagem, CCH, e vou ter outro CCH, CCH e CH. Esses 2 serão selvagens, 50%, já que são 4 quadradinhos. Esse aqui será chinchila e esse aqui será Himalaia. Cada uma dessas possibilidades, cada quadradinho 25%. Então eu terei 50% selvagem, 25% de chinchila e 25% de Himalaia.
está aqui no quadro. Bom, as leis de Mendel, elas foram expostas na Sociedade Real de Brno, na Tchecoslováquia, em 1865. O mundo não tomou conhecimento das leis de Mendel até o ano de 1900, quando 3 cientistas, De Vries, Correns e Chermak, redescobriram as leis da hereditariedade. Então, repetindo, as leis de Mendel, elas ganharam o mundo, elas foram divulgadas no ano de 1900. E aí aconteceu que em 1900, um pouquinho antes, a medicina estava começando a descobrir uma nova, entre aspas, cura, que era substituir o sangue da pessoa quando ela tinha problemas. E aí as transfusões de sangue passaram a ser relativamente frequentes. E salvaram muitas vidas, né? Daí dessa história de transfundir o sangue, surgiu a expressão sangue novo. Quando a pessoa recebia sangue, ela está com sangue novo, então ela resiste melhor. E de fato, normalmente, na maioria dos casos, a pessoa com sangue novo resistia melhor a condições adversas. Só que às vezes, pessoal, ocorria uma transfusão de sangue e algumas coisas davam diferentes do que se previa. E aí a pessoa que recebia o sangue, alguma coisa acontecia errado com ela, e essa pessoa ia a óbito. Não em função do problema maior que ela tinha, mas sim de alguma coisa referente àquela transfusão de sangue. Alguma coisa tinha dado errado. Bom, então em 1900, esse rapaz que está aqui, ó, ele é conhecido como Landsteiner. Ele é importante? Bom, pessoal, ele é tão importante que ele descobre em 1900 um sistema de sangue conhecido como sistema ABO. Aí as transfusões começam a ocorrer agora sem grandes riscos, porque ele dá uns conceitos assim que solucionam em parte os problemas de transfusão. Depois esse Landsteiner, olha o tamanho do cara, depois esse cara descobre o sistema MN, e a gente acaba sabendo que nós temos o sistema ABO e temos o sistema MN. Aí em 1930, o Landsteiner é chamado para receber o Nobel de Medicina. E aí um cara que já descobriu o sistema ABO, o sistema MN, até então só os 2 grupos que nós sabíamos que existiam. O cara descobriu os 2, ganhou o Nobel de Medicina. Podia parar? Parece que sim, né? Só que o Landsteiner, ele vai para Nova York e ele descobre o sistema RH. Então veja bem, nós temos 3 sistemas de sangue. Os 3 foram descobertos pela mesma pessoa. Então, esse austríaco, chamado Karl Landsteiner, é a pessoa mais importante para a genética dos grupos sanguíneos. Mas o que o Landsteiner, afinal, descobriu? Bom, primeiro nós temos que recapitular uma matéria do livro 1. Então venham comigo aqui, ó. Vamos supor o seguinte, ó. Se uma proteína entrar no nosso corpo por via digestiva, o que acontece com ela? Nós digerimos. Então ela não leva, a princípio, nenhum problema no nosso corpo. O problema é quando a proteína entrar por via parenteral. O que é via parenteral? É toda via que não seja digestiva. Por exemplo, a pessoa se feriu, ela expôs sangue. E aí uma bactéria, se conseguir entrar em contato com o sangue, a gente diz que ela está em contato com o teu íntimo celular. Isso é muito perigoso, porque a bactéria, ao entrar em contato com o sangue do indivíduo, ela recebe proteínas, recebe glicídios, recebe tudo que ela precisa para viver, para reproduzir, para proliferar e fazer a sua linhagem. Então, quando essa bactéria entrou,
a gente diz que ela tem uma proteína estranha no nosso corpo, e essa proteína estranha é chamada de antígeno. Pois é, mas nós estamos preparados para quando um antígeno ingressar no nosso corpo. Então, antígeno é toda substância que, quando ingressar no organismo por via sanguínea, não digestiva, leve o organismo a fabricar anticorpos. O que são anticorpos? Anticorpos são elementos elaborados pelo nosso organismo com a finalidade específica de dar combate aos antígenos. O que o Landsteiner descobriu é que nós temos no sangue substâncias que se portam de maneira semelhante aos antígenos. Aí o Landsteiner deu o nome de aglutinogênios. E ele lança a ideia que existam dois aglutinogênios, que são os aglutinogênios A e B. E aí ele conceitua, volta ao conceito de anticorpos. O que são anticorpos? São elementos elaborados pelo organismo com a finalidade de dar combate aos antígenos. Aí o Landsteiner lança a seguinte ideia: existem duas aglutininas, dois anticorpos no sangue, que ele chamou de anti-A e anti-B. Aí diz o Landsteiner, quando ocorrer o encontro do aglutinogênio A com a aglutinina anti-A, o sangue vai aglutinar. O que é aglutinar? Ele vai formar placas sólidas, grupos, e esse sangue que, para fazer o seu trabalho, ele tem que ser líquido. Esse sangue, na forma de grumos, ele não circula mais normalmente. E aí essa aglutinação pode levar o indivíduo a óbito. Então, quando ocorrer um encontro de A com anti-A, ou de B com anti-B, certo? Agora eu coloco aqui, ó, o encontro entre aglutinogênio A e anti-A, ou entre B e anti-B, eu boto assim, ó, pode levar à aglutinação. E aí eu levanto uma dúvida aqui, pessoal. Pode levar ou vai levar? Porque, se o A encontrou anti-A, se o B encontrou anti-B, vai aglutinar ou pode aglutinar? Pode. Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Porque nem sempre aglutina. Porque a aglutinação, ela só tem um sentido. Ela só vai ocorrer entre as aglutininas, os anticorpos, né, de quem está recebendo, e os aglutinogênios, os antígenos do doador. Bom, aí, em função disso, nós acabamos descobrindo que nós sempre estaremos enquadrados num desses 4 grupos sanguíneos que estão aqui no quadro. Ó. Qualquer pessoa ou será do grupo A, do grupo B, do grupo AB ou do grupo O, conforme os aglutinogênios e aglutininas que essa pessoa possui. Por exemplo, a essa altura faz um exercíciozinho assim, qual é o teu grupo? Vamos imaginar que seja do grupo A. Certamente, se eu examinar o teu sangue, eu vou encontrar nas tuas hemácias, os teus eritrócitos, o aglutinogênio, o antígeno A. Sinonimizem, tá? Aglutinogênio e antígeno. Então, a pessoa do grupo A tem o aglutinogênio, tem o antígeno A nas hemácias ou nos eritrócitos. Como ela tem o aglutinogênio A, o antígeno A, ela não pode ter o anti-A. Então, quando ela não tiver o anti-A, certamente ela vai ter o anti-B. O anti-B sempre vai estar no plasma. A aglutinina, o anticorpo, estará no plasma. Agora, vamos imaginar que o teu caso seja de uma pessoa do grupo B. Por que tu é B? Porque analisando as tuas hemácias, eu vou encontrar o aglutinogênio, o antígeno B, nas tuas hemácias ou nos teus eritrócitos. Logo, tu não pode ter o anti-B, senão tu não estaria aqui hoje, né? Ou aí. Pessoal, a pessoa do grupo B sempre vai ter o anti-A no seu plasma. A pessoa do grupo AB, pessoal, ela tem o aglutinogênio A e o B, ou o antígeno A e o antígeno B. Como ela tem os dois antígenos, para estar viva hoje, ela não pode ter nenhuma aglutinina. A pessoa do grupo O
ela não tem nenhum dos dois aglutinogênios, não tem nenhum antígeno nas suas hemácias ou nos seus eritrócitos. Nota como estou repetindo bastante, ó, aglutinogênio, antígeno, hemácia, eritrócito. Como ela não tem nenhum aglutinogênio nas suas hemácias, nos seus eritrócitos, ela acaba tendo as duas aglutininas, anti-A e anti-B. E aí, conforme o aglutinogênio e a glutinina, o antígeno e o anticorpo que o indivíduo tenha, ele acaba sendo doador para alguns grupos sanguíneos e receptor para outros grupos. Então, vamos partir assim, ó. Imagine o indivíduo do grupo O. O que tem no indivíduo O? Ele tem anti-A e ele tem anti-B. Só que tem uma coisa, pessoal. A pessoa do grupo O, todos nós sabemos que ela é, quem não sabe vai saber agora, ela sempre é doadora universal de sangue. Isso significa que ela pode doar para qualquer pessoa. Tá, mas pera aí, Flávio. E se o cara, esse aqui é do grupo O, tá? Ele tem as duas aglutininas. A pessoa do grupo AB pode receber do grupo O, não? Vamos analisar o que tem a pessoa do grupo AB. Ela tem aglutinogênio A e ela tem aglutinogênio B. Então alguém pergunta assim, esse O pode doar para essa pessoa? Pode. Tá, mas Flávio, o anti-A não vai encontrar o A? Vai. O anti-B não vai encontrar o B? Vai. Mas não aglutina? Não. Por quê? A aglutinação, vou repetir, ó, a aglutinação só tem um sentido. Ela sempre vai ocorrer entre as aglutininas de quem recebe e os aglutinogênios do doador. Por isso que o O é o doador universal de sangue. E por isso que o AB é o receptor universal de sangue. Por que ele é o receptor? Porque não tem nenhum anti. Então, o AB nunca ataca o sangue que ele receba, seja de pessoa A, seja de pessoa B, seja, claro, de B igual, e seja de grupo O. Então, podemos fazer o seguinte, pessoal, para facilitar a vida de vocês. Ó. Vamos imaginar assim, cada indivíduo pode doar para outro de mesmo grupo, certo? Então, eu vou botar assim, ó, o O doa para O, o AB doa para o AB. O A doa para A, o B, o A doa para A, e o B doa para B. Vou fazer de novo, porque está fraca a caneta, então eu vou de novo com outra cor, mas deve ser já fixa melhor. Olha aqui. O doa para O, AB doa para AB. O A doa para A e o B doa para B. Agora, baseado no que eu falei antes, o O doa para todos? Sim. Então aqui ele está doando para O. Aqui eu vou botar que ele doa para B. Aqui que eu vou botar para ele doa para B e ele doa para A. Por isso que o O, a gente diz que é o receptor universal de sangue. Agora veja o AB, ó. Ele recebe dele mesmo, ele recebe de O. Só que ele recebe de A e de B também. Então, o AB é o receptor universal de sangue. Tá? Por quê? Porque ele não tem aglutinência. Isso foi uma questão da URGS. Eles perguntavam literalmente assim, ó. As pessoas do grupo O podem doar sangue para qualquer tipo. Por quê? Aí era muito comum as pessoas procurarem assim, ó. O O é doador porque ele não tem aglutinogênio nas hemácias. Só que a URGS não botou aglutinogênio, ela botou antígeno. É mais comum a gente explicar essa matéria como aglutinogênio, mas pelo visto a URGS prefere antígenos. Eles botaram, o O é doador universal, ele doa sangue para qualquer um porque ele não tem antígenos. Aonde? Nas hemácias. Só que a URGS não botou hemácias. A URGS botou, não tem antígenos nos eritrócitos. Mas eritrócito é hemácia. Claro, pessoal, para muitos autores, eritrócito e hemácia são sinônimos. Para as pessoas que eritrócito e hemácia não são sinônimos, aí eles consideram um outro critério, que é hemácia não tem núcleo. Tá?
Eritrócito, eritros vermelho, citocélula, célula vermelha. Se é célula vermelha, tem núcleo. Tá, só que esse critério que eu estou lhes falando, ele não é seguido, principalmente pelas universidades federais, que para essas, normalmente não se fala em hemácia, se dá sempre preferência para usar eritrócitos. Vamos voltar para a nossa tabela aqui, ó, pessoal. E vamos ver como é que funciona hereditariamente o sistema BO. Lembram o caso dos coelhinhos? Eram quantos genes? Eram 4 genes. Selvagem, marronzinho, que dominava chinchila e que dominava Himalaia, e que dominava albino. O chinchila é dominado pelo selvagem, mas domina Himalaia e albino. O Himalaia é dominado pelo selvagem, pelo chinchila e domina albino. E o albino é dominado por todos. E aqui, pessoal, aqui são 3 genes. Quais são os genes? São A, B e O. Tá, Flávio, mas qual é a relação de dominância entre A, B e O? A relação é a mais rica que tu vai encontrar dentro da biologia. A e B são codominantes. A domina o O. E B domina o O. Então, vejam bem, ó. Isso é um tipo de herança. Ó. 2 tipos de herança eu já vi. Ó. A e B são codominantes. É um tipo de trabalho de genética. A domina o O, B domina o O. Então, já fomos para monoiditismo com dominância. Agora, A e B são codominantes. A domina o O, B domina o O. Aí nós já estamos com polialelia. O que é a polialelia? Vários genes alternando-se no mesmo locus. Então, aí nós vamos analisar o seguinte, pessoal. Quantos genótipos existem? São 3 genes. Então, eu vou encontrar ó, A, B, B, O, O. Eu vou encontrar 3 genótipos puros. Mas eu vou encontrar AO, BO e AB. Eu vou encontrar 3 genótipos híbridos. Aí que isso aqui passa a ter importância, ó. Porque A não domina o B, nem é dominado por B, mas domina o O. Eu tenho 2 possíveis genótipos para o A, que são AA ou AO. Tá, pessoal? Até aí? O B não é dominado pelo A, eles são codominantes, mas o B domina o O. Então eu vou encontrar 2 genótipos para o B, que são BB ou BO. Agora, o AB não, pessoal. AB não tem 2 genótipos, tem um genótipo só. Todo indivíduo AB tem que ser híbrido. Tu está conversando com alguém e a pessoa diz, eu sou AB. E aí, tu já sabe o genótipo dessa pessoa. Ela tem que ser AB. Ela tem que ter 2 genes codominantes. O a mesma coisa. Como o O é dominado pelo A, é dominado pelo B, então todo indivíduo O, no momento que ele te diz que ele é do grupo O, ele já está dizendo que ele é homozigótico, está dizendo que ele é puro, porque todo indivíduo O tem que ter os 2 genes O, senão ele não vai manifestar esse genótipo, certo? Bah, Flávio, esses dias eu vi um problema que diz assim, ó, um homem IA e B casou com uma mulher eximizinho. Tá, mas o que é isso aí? Bom, isso aí é apenas uma outra notação. Algumas pessoas, ao invés de usarem A, B e O, elas usam, ao invés de A, elas usam um I com A dispoente. Ao invés do B, elas usam I com B dispoente. E ao invés de O, elas usam o Izinho. Mas, de fato, é tudo a mesma coisa. Quer ver? Ó? A ficaria nessa notação, IA e A. A O ficaria IA e Zinho. BB ficaria IB e B. BO ficaria IB e Zinho. AB ficaria IA e B e O ficaria Izinho e Zinho. Tá, pessoal? Então são 2 maneiras de dizer a mesma coisa, trabalhando com os genes A, B e O, sendo que A e B são codominantes, e A e B, tanto um quanto o outro, dominam
grupo O. Há muitos anos atrás, muitos anos atrás, em Bombaim era uma cidade da Índia. E aí encontraram lá pessoas que eram chamadas falsos Os. Como os primeiros casos que foram estudados foi lá em Bombaim, essa característica passou a ser conhecida como fenótipo Bombaim, certo? Só que algumas coisas mudaram de lá para cá. Bombaim era uma cidade relativamente pequena em termos mundiais. Acontece que a Índia teve uma explosão demográfica assim fabulosa. E hoje Bombaim estaria entre as 10 cidades mais populosas do mundo. Por que estaria, Flávio? Porque ela está entre as 10 cidades mais populosas do mundo, só que ela não chama mais Bombaim, ela chama Mumbai hoje. Mas, como a doença surgiu na época em que ela chamava de Bombaim, esse fenótipo a gente chama fenótipo Bombaim. O que é isso? É uma pessoa que se porta como se ela fosse do grupo O, só que ela não tem o genótipo OO. Vamos fantasiar um pouquinho. Imaginem que eu tivesse o seguinte cruzamento. Um homem AB. AB sempre tem que ser A e B. E A e B. Ele casou com uma mulher OO. Primeira pergunta que eu lhes faço é a seguinte: quantos tipos de gametas esse homem forma? Eu estou resolvendo probleminhas, tá? Ele forma 2 tipos. Metade dos seus gametas serão A, metade são B. A mulher é pura. Então, na hora que ela forma gametas, ela só forma um tipo de gameta, que é O. Então, se esse primeiro gameta do homem fecundar esse O da mulher, o filho terá genótipo AO e fenótipo A. Se esse segundo gameta fecundar esse O, o indivíduo vai ter genótipo B e fenótipo B e genótipo BO, certo? Acontece que poderia nascer uma criança O desse casal? De forma alguma. Geneticamente, nos padrões que a gente estudou até agora, o indivíduo OO não poderia ter nascido de um casal em que o homem é AB e a mulher é O, ou o contrário, o homem é O e a mulher é AB. Acontece que em Bombaim nasceu essa pessoa, que ela ou era A ou era B, mas ela doava sangue para qualquer um. Então, na verdade, o corpo dela funciona como se ela fosse do grupo O, só que o genótipo dela não é OO. E aí veio a explicação. Por que uma pessoa pode se portar como O, mas não ter o genótipo de uma pessoa do grupo O? Porque, na verdade, a pessoa do grupo A, pessoal, ela forma o tinogênio A. Vamos só recapitular isso aqui. O A forma o tinogênio A. O B forma o tinogênio B. O AB forma o tinogênio A e B. E o O não forma nenhum aglutinogênio. Acontece que para a pessoa formar aglutinogênio A e aglutinogênio B, ou ambos, ela precisa de um outro gene. Quando esse gene, que eu vou chamar de H, quando esse gene H maiúsculo não estiver presente, essa pessoa, seja ela do grupo A, seja do grupo B, seja do grupo AB, porque ela não tem o H grande, ela não consegue fabricar aglutinogênios. E a pessoa, quando não tem nem aglutinogênio A, B, B, ela forma as duas aglutininas. E aí ela é como se fosse uma pessoa do grupo O, mas ela não tem o genótipo do grupo O, por isso que nós a chamamos de falso O. Então, vejam o seguinte, ó, pessoal, essa pessoa aqui, ó, se ela não tem o H grande, imaginem que esse pai e essa mãe, os dois são H grande, H pequeno, tanto o pai quanto a mãe.
Se o pai mandou um H grande ou a mãe mandou um H grande, essa pessoa vai ser do grupo A, porque tem que ter o H grande para fabricar o glutinogênio, tanto A quanto B. Se a pessoa mandou a H grande aqui para essa criança, ela tem a propensão a formar aglutinogênio B, só que ela precisa do H grande. Só que veja bem, ó, esse pai H grande H pequeno, aquela mãe H grande H pequeno, elas podem formar uma criança H pequeno, uma quarta possibilidade. Só que aí, se ela não tiver um H grande, nesse caso aqui, ela não formará, nesse caso, aglutinogênio A, nesse caso, aglutinogênio B. Como ela não forma nem aglutinogênio A, nem aglutinogênio B, ela formará as duas aglutininas. E aí ela, aparentemente, será uma pessoa do grupo O. Aí tu pode me fazer a seguinte pergunta: e aí essa pessoa é doadora universal de sangue? Claro, pessoal. No momento que ela não tem os dois aglutinogênios, o sangue dela não pode ser aglutinado. Então ela, em consequência, vira doadora universal. Só que ela não é do grupo O. Ah, mas ela funciona como se fosse do grupo O. Por isso que ela é chamada de falso O, o fenótipo Bombaim. Isso é muito raro de ocorrer no vestibular, mas já caiu em todas as federais, pessoal. Então, vamos repetir. O que é o fenótipo Bombaim? Fenótipo Bombaim é uma pessoa que pode ser do grupo A, do grupo B ou do grupo AB. Só que ela tem um encontro de um outro par de genes, num outro par de cromossomos, que é A pequeno, A pequeno. Esse A pequeno, A pequeno, ele funciona como um gene epistático. É um gene epistático recessivo. Lembra daquelas cobaias da aula passada? Que ela podia ser marrom, que ela podia ser preta e ela podia ser branca. Aquilo lá é um gene epistático recessivo. Aqui também, ó, quando o indivíduo tiver os dois Hs pequenos, eles vão agir sobre o A e sobre o B, não deixando que haja produção ou do aglutinogênio A ou do aglutinogênio B. Então essa pessoa, por não fabricar nem aglutinogênio A, nem aglutinogênio B, ela passa a ser uma pessoa fenotipicamente do grupo O. Observem agora, pessoal, a riqueza disso aqui que está no quadro. Vamos só recapitular. Ó. Quantos tipos de herança estão colocados aqui? Vamos lá. A e B, codominância. A e O, dominância total. B e O, dominância total. A, B e O, polialelia ou alelos múltiplos. Já tem 3 tipos de herança. Agora vamos mais uma. Quando os dois Hs pequenos estiverem presentes, eles não deixarão nem o aglutinogênio A ser formado, nem o aglutinogênio B ser formado. E aí essa pessoa vai ter um genótipo e outro fenótipo. Então isso aí, bem no comecinho da genética lá, fenocópia, lembram? Isso aqui é uma fenocópia, porque o indivíduo era para ele ser do grupo A ou era para ser do grupo B, mas aí ele não manifesta esse genótipo, ele acaba sendo uma pessoa do grupo O. Então isso é uma fenocópia. Além disso, aqui também está presente o quê? A epistasia recessiva. Então são 5 tipos de herança num só fator, que é o sistema ABO. Só recapitulando, ó. Entre A e O, dominância total. Entre B e O, dominância total. Entre A e B, codominância. Entre A, B e O, polialelia ou alelos múltiplos. Genes que estão se alternando no mesmo locus. O H pequeno em relação ao H grande, 4º tipo de herança, que é o que? Epistasia recessiva. E o indivíduo que é do grupo A ou é do grupo B, mas não manifesta essa sua característica, ele tem um fenótipo diferente daquilo que o seu genótipo indica. Então isso aí seria uma fenocópia. Só para reavivar a memória de vocês, lembram qual é o hormônio produzido pelo pâncreas? São 2.
O pâncreas tem uma parte exócrina, os ácidos pancreáticos, e ele tem uma parte endócrina, que são as ilhotas de Langerhans. As ilhotas produzem a insulina e o glucagon. Recapitulando, o que a insulina faz? A glicogênese, isto é, ela pega o excesso de glicose no sangue e transforma em glicogênio. Aí o excesso de glicose passou para glicogênio, então a tua glicemia fica normal. Só que tu insiste em ficar vivo, aí tu gasta glicose. Aí a tendência é que baixasse a tua glicose, hipoglicemia. Aí um outro hormônio produzido pelo pâncreas produz o glucagon, que faz o inverso da insulina, isto é, transforma o glicogênio em glicose à medida que essa glicose está sendo consumida pelo teu corpo, já que tu insiste em ficar vivo. Tá? Bom, existem dois tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. Normalmente o diabetes tipo 1 é aquele em que a pessoa não produz insulina em quantidade suficiente. E o tipo 2 é que ela não absorve essa glicose em quantidade suficiente. O tipo 1 é hereditário. Então imagina assim, ó, uma pessoa ela nasceu e ela não tem diabetes do tipo hereditário. Eu vou fazer bem dramático, tá? Imagina que essa pessoa sofreu um acidente e nesse acidente ela perdeu um pedaço do pâncreas, justamente aquele pedaço onde estão as ilhotas de Langerhans. Aí essa pessoa não vai produzir insulina. Não produzir insulina, a consequência é que essa pessoa seja diabética. Só que ela não tem o gene para diabetes. Como ela não tem o gene, mas tem a característica, isso aí é uma fenocópia. A mesma coisa que nós estamos vendo aqui, ó. Essa pessoa era, essa aqui, por exemplo, ó, ela tem H pequeno, aí, ó, tira os Hs, ela seria do grupo A, mas ela tem os dois Hs. Então, os dois Hs inibem a produção do antinogênio A. Então, isso aí seria um caso de epistasia recessiva. Então, sem dúvida, aqui no quadro, ó, nós temos a coisa mais rica da genética, envolvendo 5 tipos de herança numa coisa só. Bom, então o Landsteiner descobriu o sistema BO, as transfusões passaram a ser uma coisa relativamente frequente e com risco muito reduzido de haver uma incompatibilidade sanguínea na hora da transfusão. E aí o Landsteiner continua pesquisando, pessoal, e descobre que nós temos um segundo tipo de grupo sanguíneo, ao qual ele chamou sistema MM. E aí ele, Landsteiner, descobriu que as pessoas sempre estão divididas em 3 tipos de pessoas. Ou a pessoa é do grupo M, ou a pessoa é do grupo N, ou ela é MM. E que este caso, pessoal, a gente viu antes. Não, a gente vai ver quando a gente trabalhar com equilíbrio Arlenberg, a gente vai ver que, mesmo isso aqui sendo um caso de condominância, ele se integra perfeitamente na lei do equilíbrio gênico. Então, grave nisso, ó. Mesmo eu tendo 3 fenótipos diferentes, ó, a pessoa pode ser do grupo M, N ou MN, mas a frequência dos genes não altera por ser codominância. A pessoa do grupo M, pessoal, ela tem genótipo MM, e aí ela produz aglutinogênio M, só. A pessoa do grupo N, ela tem genótipo NN, e aí ela produz aglutinogênio N. Se eu cruzar o indivíduo do grupo M, certamente ele tem que ser MM. Eu cruzei esse indivíduo com uma pessoa do grupo N. Como seriam todos os filhos? Teriam o M do pai e o N da mãe. Então elas fabricariam os 2 aglutinogênios. Aqui, ó, fabricariam os 2 aglutinogênios, então ela seria M e N, certo? Agora vamos só confirmar uma coisa. E se eu tivesse esse indivíduo M e N cruzado com outro igual a ele, como ficaria a prole? Que aí a gente vai definitivamente entender que MN cruzado com MN com MN vai dar um indivíduo M
dois indivíduos MN e um indivíduo N, numa proporção de 1 para 2 para 1. É isso aí, faz. 1 para 2 para 1, pessoal, sempre é um caso de codominância. Então, nós temos, até agora, dois tipos de herança quanto aos grupos sanguíneos. Nós temos o sistema BO, que é polialelia, ou alelos múltiplos, e nós temos o sistema MN, que é pura e simplesmente um caso de codominância. E aí essa história de doação e recepção, não temos nenhum problema de doação e recepção quanto ao sistema MN. Tá, mas e qual é a utilidade disso? Bom, pessoal, atualmente a utilidade do sistema MN é absolutamente nenhuma, porque não presta para mais nada. Aí a pergunta que eu poderia ouvir, talvez eu fosse tudo que eu ouvi, já prestou? Já. Há muito tempo atrás, pessoal, quando se tinha um caso de paternidade duvidosa, de maternidade duvidosa, de filiação duvidosa, nós recorríamos primeiro ao sistema BO. Depois, se ainda persistisse a dúvida, nós íamos para o sistema MN, esse aqui. Na dúvida, quanto ao sistema MN, nós recorríamos a mais um grupo, que vai ser descoberto daqui a pouquinho, mas claro, isso aqui é posterior à descoberta do sistema RH. E aí nós usávamos os três sistemas de grupos sanguíneos, sistema A, DO, sistema MN e sistema RH, para excluir um indivíduo de paternidade ou de maternidade ou de filiação. Só que vejam bem, pessoal, a segurança desses métodos era muito reduzida, né? Nós nunca poderíamos provar, fulano é filho dele. Não, nós podemos garantir, às vezes, que ele com certeza não é filho daquele. Agora, que é filho, nunca. Paternidade positiva não tinha como determinar usando o sistema ABO, usando o sistema MN ou usando o sistema RH. E aí a gente usava os 13, poderia excluir um pai, poderia excluir o outro. E se não desse para achar o resultado? Bom, aí nós usávamos um sistema arcaico, tá? Que é a determinação de paternidade positiva. Usávamos muitas características mendelianas. E aí era uma confusão só, pessoal. A paternidade positiva às vezes dava um caso e a gente ia confirmar com... Quer ver? Eu vou te contar uma coisa. Ó. Houve um caso aqui na nossa cidade de um pai acusado de paternidade positiva e a mãe da criança, já vou contar o resto. Então, quando se tinha dúvida sobre a paternidade, maternidade e filiação, nós usamos o sistema BO, MN, RH. Quando isso aí não definia, a gente passava a usar características mendelianas. Só que às vezes não tinha jeito. Nós tivemos um caso aqui na nossa cidade em que uma mulher acusa um homem. E aí ele pede um laudo, e o laudo é feito pela maior autoridade em genética do Estado. Só vou citar o nome do cara, é o Francisco M. Salzano, o maior geneticista da história do Rio Grande do Sul e talvez o maior do Brasil. E o Salzano, quando solicitado, fez um teste de paternidade positiva. E aí a mãe ganhou a ação e o possível pai, que agora tinha essa paternidade positiva, recorreu. E aí esse possível pai, que ele dizia que não era, aliás eram gêmeos, né? E a mãe acusava dele ser pai só de uma criança. E aí esse pai perguntou para mim se gêmeos poderiam ter pais diferentes. E eu disse para ele, claro que sim, né? Depende, porque a mulher quando tem gêmeos bivitelino, biovulares, é porque ela ovulou nos dois ovários, por excesso de hormônio folículo estimulante. Só que ela não precisa necessariamente ovular no mesmo momento. Então, se ela manter relações sexuais com dois homens, num intervalo de, por exemplo, 24 horas, ela pode engravidar dos dois pais diferentes e os filhos nascerem gêmeos, bivitelinos. E eu expliquei para ele isso. E aí,
ele tentou, queria de qualquer maneira não assumir aquela criança. E aí eu fiz uma pesquisa em todos os livros do Salzano. E o Salzano coloca num dos livros deles o seguinte, que um brasileiro radicado na Alemanha engravidou uma moça lá. E aí ele foi condenado, ele tinha que assumir a criança. Aí brasileiro é uma figura muito diferente. Ele entrou com recurso e veio para o Brasil. E aí pediram esperma para ele. E ele, como todo não, mas alguns bons brasileiros, safados, ele mandou o esperma de um amigo dele. No exame do esperma dele tinha dado 75% de possibilidade de ele ser pai da criança. Quando chegou o esperma do amigo lá na Alemanha e fizeram o teste de paternidade positiva, deu 80%. Tá, e o amigo dele conhecia? Não, o amigo dele nem sabia por que ele pediu aquele esperma. Então, está aprovado que a paternidade positiva não deu certo. Tá, mas como é que a gente resolve? Bom, hoje em dia, pessoal, existe uma coisa nova que eu digo há 20, 30 anos atrás, é o DNA, o teste de DNA. Hoje, quando tu fizer DNA e der que é positivo, não tem mais discussão. É aquilo ali e nem os desembargadores, reforma nenhum, nada. Se tem DNA, acabou a discussão jurídica. Tá? Por quê? Então, o sistema ABO não vale mais para determinação de paternidade, ele serve para uma série de coisas, né? Doações e transfusões. O sistema RH, daqui a pouquinho, vocês vão ver para que ele serve. E o sistema MN, hoje, se servir para alguma coisa, é para cair em vestibular. Como nós estamos em cursinho, é bom nós levarmos sabendo o sistema ABO, mas é só para isso. Bom, então, o Landsteiner descobriu o sistema ABO, descobriu o sistema MN. Em 1930, ele ganha o Nobel de Fisiologia. E aí ele vai para Nova York. Eu acho que quando eu escrevi esse livro, estava mais ou menos nessa época, que eu botei trema. Por favor, tirem isso aí, por gentileza, e desculpem o erro grosseiro de português. Bom, então o Landsteiner vai para Nova York e ele já tem um Nobel na bagagem, ele já tem a descoberta do sistema ABO e do sistema RH. E aí ele resolve não parar, porque ele continua trabalhando, pessoal, e no laboratório que ele trabalha, ele tem 2 animais que ele usa nas suas experiências. Ele tem um macaco do gênero Rhesus e ele tem um coelho. Aí vejam o que o Landsteiner faz. Só de curiosidade, ele pega sangue do coelho e injeta no macaco. Eu vou botar assim. Ele pegou o sangue do coelho e injetou o sangue de coelho no Rhesus. E não sabe o que aconteceu, vocês não sabem, eu também não sei. Vamos depois de conta. Aí o Landsteiner, um tempo depois, ele tira sangue do Rhesus e bota numa lâmina. E sobre esse sangue do Rhesus, ele bota uma gotinha de sangue do coelho. E aí o sangue do Rhesus aglutina. Aí o Landsteiner, estou pronunciando um pouco. Aí o Landsteiner diz assim, poxa, o que será que aconteceu? E bom, ele é um Nobel, né? Ele é o descobridor do sistema BO, ele é o descobridor do sistema MN. Aí o Landsteiner, ele não vai raciocinar como eu. Ele, com a genialidade que ele tinha, ele pensa assim, pelo menos diz a biografia que ele pensa assim, o coelho não tem uma coisa que o Rhesus tem, uma proteína. E eu vou chamar essa proteína que o Rhesus tem de fator RH. Então veja bem, o Rhesus tem o fator RH, o coelho não tem. Então, no momento em que eu botei sangue do Rhesus no coelho, o coelho recebeu um elemento estranho. O que a gente
faz quando recebe um elemento estranho? Forma anticorpos. Então, o coelho, ao receber sangue dos rezos, recebeu o fator RH. E aí o coelho reagiu como? Formando anti-RH. Na segunda experiência, quando ele bota sangue do RH, dos rezos, na lâmina, e bota sangue do coelho junto, no sangue do rezo tem o RH, no sangue do coelho tem o anti-RH. Aí o sangue aglutina. Até aí está mais ou menos claro? Vamos de novo. Ele tirou o sangue do rezo e injetou no coelho. Tinha o RH, que ele chamou RH, porque ele estava trabalhando com um macaco do gênero Rhesus. Aí o coelho, quando recebe o sangue do Rhesus, o sangue do Rhesus tem um elemento estranho, que ele chamou de fator RH. Aí o coelho reagiu formando anti-RH. Mas não aconteceu nada no sangue do coelho. Posteriormente, ele tirou o sangue do Rhesus e botou numa lâmina. Sobre aquela lâmina onde tinha o sangue do Rhesus, ele botou um pouquinho de sangue do coelho. Aí o sangue continuou. Aí que veio a genialidade. E que, bom, na primeira passagem de sangue do Rhesus do coelho, o coelho recebeu um aglutinogênio, um antígeno, uma proteína estranha. Como o coelho reagiu? Formando anti-RH. Depois, na segunda experiência, ele tira sangue do Rhesus e bota na lâmina. E sobre o sangue do Rhesus, ele bota sangue do coelho. E aí o sangue aglutina. E diz, bom, então o coelho formou anti-RH. E por isso que atacou o sangue do Rhesus. Tá, mas eu pergunto assim, tu que está assistindo essa aula, eu que estou dando essa aula, o que nós temos que ver com o Rhesus e com o coelho? Até agora, pessoal, nós não tínhamos nada. O Landsteiner que nos botou nessa história aí, ó. O que o Landsteiner fez? Ele chamou em Nova York, na época, voluntários. Quem quer trabalhar com o Landsteiner, Nobel de Medicina? Para ser voluntário à vontade. O que ele queria dos voluntários? Ele queria uma gotinha de sangue. E os voluntários davam a gotinha de sangue, e o que o Landsteiner fazia? Ele pegava sangue do coelho e botava junto com o sangue desses voluntários, para ver o que acontecia. E aí vejam bem, os dados que eu estou lhes passando, ele vale para a maioria da espécie humana branca, nos dias de hoje, para a maioria. Ele não vale para os pele vermelha, que são os índios, né? Ele não vale para os amarelos, que são os japoneses, coreanos, e ele não vale para os africanos, vale para os negros. Ele vale apenas para os europeus, tá? Mas é só um dado numérico. Então ele pegou essas pessoas, todas elas brancas, para fazer sua experiência, e notou que em 85% do sangue desses voluntários que ele recebia, o sangue aglutinava. Por que o sangue aglutinaria? Porque essas pessoas, então, devem ter aquele aglutinogênio do sangue do Rhesus. Aí o que o Landsteiner disse? Ele disse, olha, essas pessoas que aglutinam o sangue é porque tem um aglutinogênio RH. Então eu vou chamá-las de pessoas RH positivas. Nos outros 15% dos voluntários que deram sangue para o Landsteiner, ele botou o sangue do coelho junto e não aconteceu nada. Então ele chamou essas pessoas de RH negativo. O que é uma pessoa RH negativa? Pessoa RH negativa é quando não aglutina o sangue daquele voluntário. E aí ele fez esse levantamento aqui, está no quadro, ó. 85% das pessoas, mais ou menos, elas são chamadas pessoas RH positivas, porque elas têm o fator RH. Os outros 15% das pessoas são chamadas pessoas RH negativas, porque elas não têm o fator RH. Flávio, então as pessoas RH negativas têm o anti-RH? Não. Ninguém tem o anti-RH. No mundo inteiro, as pessoas são divididas em dois grupos. 85% mais ou menos delas têm o fator RH e são pessoas positivas. 15% das pessoas brancas não têm o fator RH, então são chamadas pessoas RH negativas. Tá? Então, o anti-RH, ele poderá aparecer, mas por enquanto ele não apareceu. Aí nós vamos ver os genótipos, pessoal. Nós vimos que
O sistema ABO era um caso de polialelia, alelos múltiplos, vários genes alternando-se no mesmo locus. Nós vimos que o sistema MN era um caso de codominância, ou homoilismo sem dominância. E o fator RH é um caso de monohibridismo em condominância, sendo que o RH positivo ele é dominante sobre o RH negativo. Então, pessoal, todas as pessoas positivas do mundo, elas poderão ser enquadradas como pessoas R grande, ou R grande, R pequeno. Esses dois genótipos levam o indivíduo à condição de RH positivo. E a pessoa que não tem o fator RH, ela é uma pessoa R pequeno, portanto RH negativo. Aí vem a velha história, ó. No sistema ABO, quem é o doador universal de sangue? É o O. Quem é o receptor universal de sangue? É o AB. Sistema MN não tem essa história de doação e recepção, então não precisa nem estudar. No sistema RH, o receptor universal do RH é um positivo. Então, um positivo pode receber de pessoa positiva, pode receber de pessoa negativa. O doador universal é aquela pessoa negativa. Então, ó, o receptor total, universal mesmo, é o AB positivo. O doador total nos dois sistemas é o O negativo. Então, o negativo pode doar positivo? Pode. Por quê? Porque no negativo não tem aglutinogênio, RH. Então, o sangue dele será bem-vindo em qualquer pessoa. Entenderam? Não vai gerar a formação de anticorpos. Certo? Tá, mas então o positivo não pode doar para o negativo? Teoricamente, o positivo poderia doar uma vez. Só que quando uma pessoa positiva doasse para uma negativa, ela mandaria o RH, que nem o Rhesus, quando botamos sangue do Rhesus no coelho. Quando nós botamos sangue de uma pessoa positiva numa negativa, essa negativa recebe o fator RH. Ao receber o fator RH, o que ela faz? No mecanismo de defesa, ela começa a formar o anti-RH. Certo? E aí a gente diz que essa pessoa ficou sensibilizada. Então, uma pessoa negativa que recebeu sangue de pessoa positiva, ela, ao receber o RH, o seu sistema imunológico criou os anti-RH. E a pessoa diz que essa pessoa está sensibilizada. Ela é uma pessoa negativa sensibilizada. Tá, mas pode dar problema? Pode dar problema. Então é exatamente o que nós vamos falar agora. Ó. Imagine um casamento em que um homem é RH positivo. Ele é R grande e traço. Por que pode ser R grande? R grande é R pequeno. Imagine que esse homem casa com uma mulher negativa. O filho pode ser negativo? Pode. Se o filho for negativo, sinal de que o pai é híbrido. Mas, em termos de futuro dessa criança, não tem nenhum problema, porque ele e a mãe têm o mesmo grupo sanguíneo. Então não há risco nenhum de problema nenhum. Tá? Agora acontece o seguinte, se a mãe é negativa e o pai é positivo, sempre há a possibilidade da criança ser positiva. Aí tem algum problema? A princípio não, pessoal, porque o RH, ele está na hemácia, no eritrócito. A hemácia não atravessa a placenta. Então, essa criança não tem risco nenhum, porque quem atravessa a placenta são as aglutininas, são os anticorpos. E essa criança não tem anticorpos, ela tem os antígenos, ela tem o RH. E aí ela não manda esse RH para a mãe durante a gestação dessa criança RH positiva. O problema é próximo da hora do parto,
parto que podem ocorrer pequenas misturas de sangue. Se essas pequenas misturas de sangue ocorrerem, essa criança pode passar para a mãe o aglutinogênio RH. E o que essa mãe faria? Essa mãe, pessoal, vejam bem, ela está recebendo um elemento estranho ao seu corpo, que é o que a gente está falando até agora, que é o chamado fator RH, que, repito, é um aglutinogênio estranho ao corpo dessa mãe. Então a mãe começa a formar anti-RH, e a gente diz que ela ficou sensibilizada. Só que esse processo ele é relativamente lento, e até que isso aqui ocorra, esse bebezinho já está muito bem, levando a sua vidinha normal, sem sequela, sem problema nenhum. Neste primeiro filho, tem uma exceção que eu vou falar. O problema dessa mãe, pessoal, é se ela engravidar de novo. Se ela engravidar de novo e a criança for positivo, vejam que na primeira gestação, a mãe, ao receber o RH do bebê, ela se defendeu naturalmente, formando o anti-RH. E agora, quando ela engravidar de novo, se o segundo filho for que nem o primeiro, se o segundo filho for negativo, ele vai ser igual à mãe, então não tem risco nenhum, problema nenhum. O problema desse segundo filho é se ele for positivo. E a mãe já desenvolveu o anti-RH. E agora essa mãe tem toda a gestação para que esses anti-RH, eles têm trânsito livre via placenta, porque eles estão no plasma. E esses anti-RH, eles podem começar a lesar as hemácias do bebê, destruindo a hemoglobina. Essa hemoglobina destruída, ela gera bilirrubina. E aí essa criança começa a acumular bilirrubina no sangue. E aí essa bilirrubina no sangue da criança faz com que essa criança fique ictérica, amarelecida. Então a gente chama essa doença, quando ocorrer, de icterícia do recém-nascido, doença hemolítica, porque hemo se refere às hemácias, lisa é a destruição, então é doença hemolítica do recém-nascido. Ou ainda a gente chama de eritroblastose fetal. A única chance de eritroblastose fetal ocorrer é se a criança for positiva, a mãe for negativa. Aí o pai, pessoal, se a mãe é negativa, para a criança é positiva, o pai obrigatoriamente é positivo. Então, no segundo filho, haveria o risco da icterícia do recém-nascido. Tá? Mas não pode ocorrer no primeiro filho. Pessoal, sempre na saúde, na medicina, as coisas sempre têm uma certa flexibilidade. Poderia ocorrer no primeiro filho? Até poderia, mas não é muito comum. Ah, mas se a mãe tivesse sido transfundida? Como assim? Transfundida de pessoa positiva. Ah, bom. Aí essa mãe não teria sido sensibilizada pelo filho, e sim por essa primeira transfusão de sangue de pessoa positiva. Significa então que a mãe está sensibilizada. Isso é, já desde o primeiro filho, nós já teríamos o risco da eritroblastose fetal. Bom, pessoal, agora observe o seguinte, ó. Quando existe o risco de eritroblastose fetal, isto é, quando a mãe for negativa, a criança for positiva, dizem assim, esse caso aí do parto que está atendendo, a mãe é negativa, a criança é positiva, nós vamos usar uma vacina para destruir os anti-RH que ela formou durante o primeiro filho. Então, notem bem, os anticorpos anti-RH aplicados na mãe irão destruir rapidamente as hemácias fetais que passaram para a circulação, antes que o sistema imunológico as reconheça. Então, nós aplicamos isso aí nesse bebê até algumas horas depois que nasceu a criança, e não haverá nenhum problema no segundo filho. E aí, se ela tiver
engravidar de um terceiro filho. Bom, aí nós vamos fazer a cada criança que nasça esse trabalho aqui de dessensibilização da mãe. Nós temos que destruir os anticorpos para que quando ela engravidar de novo, esses anticorpos não ataquem o bebê novamente, conforme tem esse esquema aqui. Tá, pessoal? Então, gravem isso. Ó. A eritroblastose fetal, a doença hemolítica do recém-nascido, tem uma coisa boa, pessoal. Isso é, na nossa cidade, isso aqui pertence ao traçado. Ó. Há muitos e muitos anos não se tem uma situaçãozinha de eritroblastose fetal nas grávidas de Caxias, nos bebês nascidos em Caxias, porque pré-natal agora é uma coisa que é levado a sério, né? O pessoal que cuida das crianças que vão nascer, eles vão fazer esses exames todos aí, eles fazem uma série de coisas, né? E no momento que nasce também, nós vamos ver o grau de fenilalanina. Tem um monte de coisas hoje que a medicina está bastante adiantada. O fato é que não existe mais na nossa cidade eritroblastose fetal, mas os vestibulares podem acontecer. E aí nós levamos sabido isso, ó. Então, a eritroblastose fetal só poderá ocorrer quando o pai for positivo, a criança for negativa e o filho positivo do segundo positivo em diante, a não ser que a mãe tenha recebido uma transfusão de sangue de pessoa RH positiva. Pessoal, façam os testes. Vocês têm o meu WhatsApp, mandem as dúvidas para lá, que eu vou resolver com o maior prazer do mundo, com a maior boa vontade. Aliás, eu faço questão absoluta de estar com vocês nessa hora, e que um ombro amigo assim, sempre vem bem, né? Lembrem mais uma vez de, vocês estão acreditando em vocês mesmos? Ah, mas tu está acreditando, né, Flávio? Eu sim, mas eu não adianta, né? Ah, mas meus pais estão acreditando. Teus pais também não resolvem, tá? A única pessoa que é, a única não, mas a mais importante pessoa que tem que acreditar em ti mesmo é tu. Então tu tem que acreditar em ti, tu tem que confiar em ti, tu tem que... pessoal, eu vou só passar uma informação para vocês. Ó. Um grupo de pesquisadores trouxe da Rússia uma série de atletas com uma performance mais ou menos semelhante. Aí eles repetiram esses atletas de máxima performance, dividiram em grupos. O primeiro grupo ficava 75% do tempo treinando e 25% mentalizando jogadas. O segundo grupo treinava metade do tempo, mentalizava metade do tempo. O terceiro grupo treinava só 25% e mentalizava 75%. Aí jogaram todos uns contra os outros. Qual foi o grupo que se deu melhor? Aí que vem a coisa mais incrível. O grupo que menos treinou e que mais mentalizou, desculpe, ele se saiu melhor que os outros grupos. E aí, pessoal, eles confirmaram o seguinte: nada ocorre no meio físico sem antes ter sido criado no nosso mundo mental. Então, tudo que nós criarmos na nossa mente tem muitas chances de se realizar no mundo físico. Então, no momento que você diz assim, bah, não vai dar certo, lembrem que o teu cérebro, ele não processa a palavra não. Eu devo ter falado isso em aulas para vocês, ó. Até os 5 anos de idade, tu ouviste na tua vida 100 mil nãos. É não fazer isso, não fazer aquilo. Não, não mexe, não. E aí o teu cérebro deixa de processar a palavra não. Então, toda vez que tu pensa alguma coisa com a palavra não, quer ver, ó, não pensa numa maçã vermelha. Pronto, aí, ó. Então, o não se usa a palavra não, tá? Pensa sempre positivo e sempre cria no teu mundo mental, e aí tu vai no mundo físico. Se tu botar assim na tua cabeça, eu não vou conseguir, a tua mente vai botar ali que tu não vai conseguir. Eu não posso rodar. Aí tu está mostrando
para o teu cérebro que tu pode rodar. Então, não é assim, eu não posso rodar. Eu vou passar, pensando positivo, só que criando na tua mente essa realidade. Depois tu vai fazer essa realidade acontecer no teu mundo físico. Tá, pessoal? A semana que vem nós estamos de novo aí. E se tiver alguma dúvida, manda para mim. Vocês podem inclusive fazer o seguinte, aquelas que vocês acharem mais complicadinhas, eu vou reservar a partir da semana que vem um horário depois dessa aula aqui para resolver alguns testes. Aliás, hoje eu já vou fazer assim, eu vou resolver um aqui, ó, pessoal, para vocês terem uma ideia de que não é tão complicado assim como a gente pensa algumas coisas. Então, eu recebi alguns WhatsApp e algumas pessoas tiveram dificuldade nesse teste aqui, ó. Eu vou fazer só um para vocês verem como as coisas, às vezes, a gente pensa de uma maneira muito complicada e elas não são tão complicadas assim. Eu já vi pessoas tentando fazer esse teste aqui, ó. Esse aqui. Estão com o livro à mão. É um teste da UFSC. Aparentemente, esse teste a gente não está muito habituado, porque é somatória, né? Então eles botam aqui, ó, segundo a primeira e a segunda lei de Mendel, análise de cerebrogramas para a gente concluir. A primeira e segunda lei de Mendel, pessoal, a primeira lei é a lei da segregação, que os genes segregam na hora que o indivíduo forma gametas. A segunda é a lei da segregação independente. Quando dois pares de genes se separam, segregam, um par segrega independentemente dos outros pares. Então, se eu estou me baseando na primeira e na segunda lei de Mendel, não pode ter linkage, não pode ter crossing over, não pode ter genes complementares, genes epistáticos. Não, é a primeira e a segunda lei de Mendel. Então, a primeira coisa quando eu vejo esse teste é o seguinte, ó, o caráter, eu vou chamar de branquinho e pretinho, tá? Qual é o dominante? Só olhando aqui, ó. Olhem a geração 2. Eu tenho um indivíduo 2,1 e 2,2. Eles são branquinhos. E eles têm descendentes pretinhos. Lembra qual é a máxima? 2 dominantes podem ter um filho recessivo, mas 2 recessivos não podem ter um filho dominante. Outras palavras, ó. 2 branquinhos podem ter um filho pretinho? Sim. 2 pretinhos não podem ter um filho branquinho, já que o branquinho que é o dominante. Então, se eu escolhesse uma letrinha qualquer, eu vou botar A, tá? Então, a primeira coisa a fazer com isso aqui, ó, é botar todas as letras. Vou deixar escrito um pouquinho mais para cima. Então, ali, ó. 1 é a grande traço. 2 é a pequena. 1 aqui, ó, a grande traço. 2, a grande traço. 3, a grande traço. 4, a grande traço. Aqui 1, a pequena. 2, a grande traço. 3, a pequena. 4, a pequena. 5, a grande traço. A grande traço. A pequena, a grande traço. Muito bem. Esse 1 aqui, a grande traço. Agora eu já começo a ligar uma geração com a outra. Notem que o 3,1 é a pequena. Então, certamente esses 2 As vieram de 1 e 2. Então, 1 e 2 são híbridos, certamente. Esse 2 aqui, ele é filho de 1 e 2. Então, não tenho como saber se ele é puro ou híbrido. Por enquanto, deixa assim. Esse 1 aqui gerou o indivíduo 7. Então, ele é híbrido. Esse 3 e 4 geraram 7. Então, os 2 são híbridos. Esse aqui recebeu um A pequeno do 4. Então, ele é híbrido. Esse não dá para saber.
esse não dá para saber, esse não dá para saber e esse não dá para saber. Tá, agora então vamos começar a analisar. Padrão de herança, já que é herança mendeliana, aqui na informação. O padrão de herança da anomalia é autossômico dominante. Autossômico tem gente que não sabe ainda, porque isso aí está lá na herança do sexo. Então já vamos adiantar. Autossômico, nós temos 46 cromossomos. 44 não tem nada a ver com sexo, então são autossômicos. Os que estão ligados ao X ou ao Y são heterocromossomos, então é ligado ao sexo. Então esse padrão de herança aqui, nada me indica que seja ligado ao sexo. Então ele seria autossômico. Só que veja bem, ó, o padrão de herança é os indivíduos sob linhagem, e ele não é dominante, ele é recessivo. Então o 1 está incorreto. Tá? O padrão de herança é autossômico recessivo. 2. O indivíduo 3, 4. Com certeza é heterozigoto. Não, pessoal, o indivíduo 3, 4, com certeza é homozigoto. Errado também. Fechou? Vamos adiante. A chance do indivíduo 2, 3 ser heterozigoto é 50%, não, é 100%, ele é heterozigoto, né? Então está errado essa aí também. Agora vamos ver a 8. Os indivíduos do casal 2, os indivíduos do casal 2, 1 e 2, 2 são heterozigotos. Isso está correto. Tá? O indivíduo, ó, geração 2, indivíduo 1, geração 2, indivíduo 2. Os dois são heterozigotos. Então pode assinalar que a 8 está correta. 16. A chance do casal 3, 4. Que é isso aqui. E 3, 5. Ter outro filho do mesmo sexo que 4. Isto é, ser machinho. Então a chance de ser machinho sempre é 1/2. Concordam? Então a chance do casal 3, 4, 3, 5, ter outro filho do mesmo sexo que 4, que é machinho, é 1/2. No entanto, afetado. Então eu tenho que pegar esse indivíduo 4 e cruzar com o 5. O 4, pessoal, ele é a pequena. Então ele só forma um tipo de gameta. O 5 eu não sei se ele é puro ou híbrido. Agora ele está perguntando a chance desse 5 ter um filho afetado. Para ele ter um filho afetado, só se ele for híbrido. Qual é a chance dele ser híbrido? Eu tenho que cruzar o 3 com o 4. O 3 é A grande, A pequeno, e o 4 é A grande, A pequeno. Então eu vou perguntar para vocês assim, ó. O 5 aqui pode ser A pequeno? Não, porque a gente já mostrou, é normal, não é pretinho. Então ele poderia ser A grande? Poderia. Poderia ser A grande, A pequeno? Poderia. Para ele gerar um filho doente com problema, ele usaria esses 2/3 aqui, ó. Só que para ser afetado é 1/2. Então vejam bem, são 3 possibilidades independentes. É 1/2 vezes 1/2 vezes 2/3. 1 vezes 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então vai me dar 2 12avos. Simplificando, isso aqui dá 1/6. Dividindo 100 por 6, eu vou encontrar 16,6. Então, essa está correta também. A possibilidade, 8 e 16 está certo, tá? A possibilidade do casal 2, 3 e 2 quartos ter outra filha afetada é de 25%. Não, seria outra filha, vai ser 12,5%, porque é, mais uma vez, a lei das probabilidades independentes.
Então, na verdade, tá aqui, terminou. 8 e 16 é a resposta do teste. Ele é um dos mais chatinhos desse livro aí. Então, vocês tentem fazer, todos que vocês puderem, e as dúvidas que tiverem, ou me mandem por WhatsApp, e dizem, Flávio, na próxima aula resolve tal para nós, que a gente tem dificuldade com isso aí. Então, a aula às vezes não vai todo o tempo que a gente precisa, sobra um tempinho, mas aí eu já vou fazer essa aula meio condensadinha, sabendo quais os testes que vocês gostariam que eu resolvesse na aula. Tá? Uma outra coisa, quando as pessoas me falam que tem dificuldade genética, e como a gente não está trabalhando assim juntos, e sim via computador, eu tenho no livro, na página 73, pessoal, isso aqui, eu fiz esses testes aqui, eles não são testes, são problemas de genética. E por que eu botei no livro de vocês? Porque esses 44 problemas, eles estão rigorosamente na sequência do nosso livro. Então, começa com monoibilismo, dominância, depois vem hibridismo, depois vem monoibilismo, depois vem grupo sanguíneo, tudo na ordem do nosso livro. E aí a pergunta está sempre em preto. Logo depois vem a resposta em azul. O que eu sugiro? Para quem tem dificuldade genética, pega uma folhinha, uma regrazinha, e tapa as respostas de azul e tenta resolver. Mas é uma barbada. Confere, deu certo? Vai para a próxima, vai para a próxima. Achou um problema? Manda para mim que eu resolvo na aula ou resolvo por WhatsApp. Tá? Isso é para aquelas pessoas que têm dificuldade. Então, no dia que vocês terminarem esses 44 testes, pessoal, eu tenho certeza absoluta, 100%, tu vai dizer assim, tá, mas não é tão complicado genética. Para quê? Repito, só para aquelas pessoas que têm dificuldade. Ah, não, eu já acho genética fácil. Não, então não precisa fazer isso aí. Isso aqui é a base, é só para aquela pessoa que tem dificuldade. Pessoal, um beijão para vocês, falamos a semana que vem. Tchau, tchau. Sim.